Vamos falar agora sobre agroindústrias familiares. Estamos em contato com a coordenadora do Arranjo Produtivo Local, a APL, das agroindústrias familiares. Tem 46 empreendimentos associados e todos foram impactados direto ou indiretamente pela enchente de maio. A Eliane Kolchinski é quem está conosco e vai trazer um pouco desse cenário. Acho que começamos falando sobre o APL, sobre o que representa, o que já foi feito, o tempo que já tem desenvolvimento nessa área de uma forma mais focada, e para depois a gente ampliar nesse prejuízo e também já retomada, né? Porque estamos falando de 3 meses praticamente desde a enchente de 30 de abril, 1º e 2 de maio, né? Porque foi uma enchente longa. Eliane, boa tarde, bem-vinda à programação da Rádio Independente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes e obrigada pelo convite de estarmos aqui falando um pouco sobre as nossas agroindústrias familiares do Vale do Taquari, sobre o APL. Então, trazer um pouco desse contexto em que estamos vivenciando nesses últimos tempos. Eu tinha me perguntado para falar um pouco sobre o APL. Então, aqui no Vale do Taquari nós temos 2 APLs. O nosso APL das agroindústrias familiares do Vale do Taquari, ele está em funcionamento desde 2013 e ele tem como enfoque a agricultura familiar. Então, são agroindústrias, são empreendimentos no meio rural. Então, além das agroindústrias, nós temos também café colonial, a parte de hospedagem. Então, aqueles empreendimentos que estão vinculados ao meio rural, então fazem parte, estão associados. Então, atualmente a gente tem 46 que estão trabalhando, estão nesse processo. E o APL, então, o objetivo é sempre desenvolver ações de forma coletiva. Então, a gente acredita que se nós trabalharmos em conjunto, se nós unirmos forças em todos os sentidos, a gente consegue desenvolver mais a região individualmente, cada um dos empreendimentos, e sempre é um aprendizado coletivo, né, quando a gente trabalha em conjunto. Eliane, a Jussiara que está falando, tudo bem? Tudo bom, Jussiara? Tudo Boa certo. Boa tarde. tarde. Desses 46 empreendimentos associados que a APL possui, quantos ou qual a porcentagem que foi atingida diretamente nessas cheias? Nós tivemos alguns empreendimentos que tiveram a entrada de água, né, que foi em setembro e agora em maio novamente. Então, principalmente esses que estão aqui na região de Encantado, como Sítio Colibri, a estalagem Santa Rita, a Casa Brandão. Então, são aqueles que já tinham até alguns sido impactados em setembro e foram novamente agora. E a gente fala sempre de impactados diretamente e indiretamente. Diretamente teve a entrada de água, teve todo aquele transtorno que a gente está vivenciando aqui, praticamente assim destruindo os espaços, e muito que a gente ainda tem alguns que ainda nem conseguiram se recuperar direito. E a gente fala também indiretamente porque o que a gente visualizou agora nessa enchente de maio é uma proporção muito grande, no sentido de que não foi somente essa questão da entrada de água, mas a perda de produção teve um impacto muito grande, a perda de estruturas, de estufas, a falta de energia elétrica. Então, o nosso meio rural ficou um tempo bastante significativo sem energia elétrica, então não conseguiram produzir, perderam matéria-prima. Além disso, também, uma outra questão que a gente fala muito, e não são somente as agroindústrias, mas esse impacto na questão das próprias, na comercialização dos produtos. Então, as nossas agroindústrias, elas têm um mercado, principalmente, que são as feiras. E nos meses de maio, praticamente as feiras não aconteceram. Então, em virtude, porque não foi somente a região do Vale do Taquari, então, também o restante, outras regiões também foram impactadas, e em virtude disso as feiras foram canceladas. E mês de maio, mês de junho, algumas foram postergadas, e isso impactou na questão da entrada de recursos, na geração de renda. Então, muitos não conseguiram comercializar. E aí, quando tu pega, por exemplo, um produto que é da agroindústria familiar, a data de validade é menor, tem a questão da perecibilidade. Então, o fato de estar armazenado também vai afetando não só a questão da renda, mas também a questão do próprio prazo de validade desses produtos.
Então, a gente fala que essa enchente ela teve um impacto muito grande, né? Me perguntava da proporção. Então, todos foram afetados de uma forma ou outra e teve aqueles que foram, eu comentei ali, por exemplo, o sítio Colibri, que foi em setembro, impactado agora novamente, e aí estavam se recuperando da enchente de setembro e novamente então, tiveram que trabalhar na questão da reconstrução. Algum tipo de colheita, algum tipo de trabalho aí que foi mais prejudicado nesse período? Ricardo, eu posso dizer assim de uma forma geral, porque nós pegarmos, por exemplo, a questão vamos pegar a parte de frutas e hortaliças. Então, eles tiveram, pela questão do volume de chuvas, a produção foi bem menor, assim, se perdeu muita produção. Aí tu pega desde a parte de produção de sucos, a parte de produção de geleias, elas foram impactadas de uma forma geral. Então, esse ano a gente vai ter bem menos produto disponível no mercado das agroindústrias em virtude disso. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, a produção animal, nós tivemos o problema da falta de luz. Então, quem tinha matéria-prima, por exemplo, estocada, leite, carne, perdeu, porque teve casos assim que ficaram sem energia elétrica. Nós temos o caso de uma agroindústria que agora vamos lá para a parte de panificação. Ela não conseguiu produzir durante um mês inteiro. Então, a gente teve, só tentando mostrar assim, um panorama de como que é o impacto, né? Ele foi de diferentes formas e todas sentiram de alguma forma essa questão dessa catástrofe, né? E aí também a própria questão das estradas, de transporte, de escoamento de produção, de receber matéria-prima que eu digo embalagens e tudo mais, para dar continuidade no processo. Essas perdas todas, enfim, que foram atingidas direta ou indiretamente, essas 46 empreendimentos, o que a APL faz ou está fazendo, enfim, que possa ajudar essas empresas, essas agroindústrias, enfim, para reverter esse quadro desse prejuízo? Sim, nós começamos a trabalhar em várias linhas e aí eu quero mencionar também o programa Somos do Vale, né, que a Anturvales está coordenando. E dentro desse programa, a gente tem algumas linhas de ações que foram desenvolvidas. Uma delas é a questão da própria comercialização. Nós começamos a trabalhar ali durante o período da enchente em maio, a comercialização através do site do APL, porque antes até nós já tínhamos o site, mas a gente não trabalhava muito nessa questão da comercialização, a gente focava mais na comercialização local. E aí, a partir dessa dificuldade de escoamento das perdas e as feiras não estarem acontecendo, nós começamos a trabalhar com enfoque na comercialização através do site. Nós temos também um ponto de comercialização dos produtos das agroindústrias junto ao Parque João Batista Marquese, em Encantado, que é a subida para o Cristo Protetor. Também começamos a desenvolver algumas ações nesse espaço com o objetivo de fomentar o consumo local, e uma das questões que a gente tem falado muito, principalmente nesse momento, eu acho que a população despertar para consumirmos o que a gente tem aqui na nossa região. Então, deixar de comprar no site ou quando a gente vai até no mercado, dar preferência para consumir produtos daqui. E a gente tem buscado trabalhar muito nessa questão dentro da própria campanha, né, através das redes sociais, divulgando, fomentando para que isso realmente aconteça. Então, o consumidor ele pode comprar através do site ou através desse espaço de comercialização. E aí a gente fez algumas promoções de cestas junina, então, no mês de junho, com produtos do APL. Agora estamos também fomentando a comercialização de produtos para o Dia dos Pais. Então, são ações um pouco nesse sentido. E aí, aqueles empreendimentos que não têm o produto ali no site para a gente comercializar ou no próprio espaço, que são locais, por exemplo, a estalagem, o sítio Colibri, a gente tem buscado muito no sentido também desse incentivo, que as pessoas visitem esses locais, consumam os produtos. Eu acho que nós temos aqui vários empreendimentos também na área do turismo,
que precisa ter, com essa redução que a gente teve da circulação dos turistas, a gente precisa que a população local conheça esses espaços, consuma. Então, um pouco nesse sentido que a gente vem trabalhando. Então, isso acho que até um momento bastante importante para a gente despertar e conhecer o que a gente tem aqui na nossa região, para também, quando a gente recebe turista, para a gente saber falar com mais propriedade. Então, eu acho que quando a gente trabalha essas questões, além de estar incentivando, estar apoiando os nossos empreendimentos, a gente também está conhecendo o que a gente tem aqui. E, além disso, então, nós tínhamos uma outra linha que nós trabalhamos, que é o Adote um Empreendimento, que é uma campanha que, na verdade, não é nossa ideia, é uma ideia que surgiu e que teve várias instituições que trabalharam nesse sentido, e aqui a gente teve sucesso de empresas de outras regiões que apoiaram os empreendimentos vinculados ao APL. Então, nós tivemos, por exemplo, uma empresa de Santa Maria que auxiliou o Sítio Colibri na retomada das atividades. Tivemos uma outra empresa que auxiliou uma outra agroindústria na aquisição do estoque que estava armazenado. Enfim, e aí também várias outras pessoas individuais, também empresas, que muitas vezes fizeram um trabalho todo voluntário e acabaram não divulgando. Então, acho que tem muito isso também, né, que a gente tem que valorizar. Então, a campanha, ela foi um pouco nesse sentido, para que quem pudesse auxiliar os empreendimentos fosse através de mão de obra, através de conhecimento, através de recurso, da forma como conseguisse auxiliar para que ocorresse essa retomada. E foi bastante importante, porque é aquilo que eu comentava, empreendimentos que já tinham sido impactados em setembro, estavam se recuperando e sendo impactados novamente. A gente precisa ter esse olhar, nós precisamos estar junto com eles para que eles consigam retomar o processo. Falando em retomada, Eliane Kolchinski, coordenadora do APL das Agroindústrias Familiares. Desses 46 estabelecimentos, primeiro, teve algum que acabou fechando, que não vai retomar mais, e a gente sabe também que está muito ligado hoje em dia, você falava da Anturvales, a questão do turismo nessa área, as pessoas que vêm querendo um turismo ligado com a agroindústria, fazer um passeio, daqui a pouco provar algum produto, levar, conhecer um pouco da produção, da estrutura, se isso também já está tendo reflexos positivos, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul como um todo foi atingido, questão dos aeroportos, estradas muito prejudicadas, mas aos poucos as coisas começam a acontecer. Felizmente, nós não temos nenhum empreendimento, nenhuma agroindústria que encerrou as atividades em virtude da enchente. Então, todas estão retomando, graças a esse apoio que a gente recebeu, graças a todo esse trabalho coletivo que está sendo realizado, apoio de várias instituições. Então, até a própria campanha Somos do Vale é uma campanha coletiva, né, que a Anturvales coordena, mas são várias instituições trabalhando de forma conjunta. Então, o objetivo realmente é mostrar essa força que nós temos enquanto região, que é trabalhar de forma coletiva e apoiando todos os empreendimentos. Quanto à questão do turismo, a retomada, a volta do turista para a região, a gente já observa esse retorno nesse espaço que nós temos de comercialização coletiva das agroindústrias, do APL, no Parque João Batista, junto ao Parque João Batista Marquês Encantado. A gente já tem recebido grupos, já tivemos agendamentos de grupos, já temos um agendado para o próximo sábado, então o turista ele já está retornando. E eu acho isso bastante positivo, que apesar das dificuldades que a gente tem de acesso para ônibus aqui na região, o pessoal está vindo. Isso mostra também o apoio das outras regiões em relação à nossa região. Então, é uma das coisas também que quando eu recebo os grupos ali, que a gente explica o que é o projeto, a importância deles estarem ali, eu também ressalto muito essa questão deles virem para que também seja uma retomada. E a gente tem observado isso nesse retorno. Mas é claro que não é na mesma proporção se a gente tivesse, por exemplo, agora Trem dos Vales, a quantidade de turistas que estaria circulando. Se nós tivéssemos uma situação normal, seria muito diferente do que está atualmente. Mas eu acho que precisa ser feito esse esforço no sentido de
melhoria das condições de acesso, né? Porque pensa um ônibus fazer um caminho com bastante dificuldade que a gente tem tido, né? Entre Roca Salles e Colinas, para eles também é difícil fazer chegar até nós aqui, mas eu acho que é bem importante a gente também dar continuidade e buscar receber bem o turista aqui na nossa região. Eliane, eu tenho, por exemplo, uma agroindústria, uma empresa, enfim, eu quero me associar à APL. Como é que eu faço e quais os benefícios que eu tenho? Um dos critérios é ser agroindústria familiar, ser agricultor familiar. Então, entre em contato conosco, faz o cadastro, a gente aprova em reunião do grupo. E os benefícios é a possibilidade de comercialização através do nosso site, através do espaço de comercialização coletiva que a gente tem junto ao parque, João Batista. Nós também desenvolvemos vários cursos de aperfeiçoamento em várias áreas, geralmente é através de demanda dos próprios agricultores, então as áreas que eles entendem como mais importante. Agora também nós vamos ter na sequência um recurso que vai ser aplicado da consulta popular, que é através da Anturvales, que tem como enfoque o turismo rural. Então, são 20 agroindústrias, 20 empreendimentos que vão participar e que vão receber consultorias na área do turismo, bem receber na área de financeira também, com o objetivo, então, de preparar, de aperfeiçoar o que a gente já vem fazendo para bem receber os turistas que vêm para a nossa região. Muito bem. Eliane, obrigado por atender a Rádio Independente, um bom trabalho aí frente ao APL das agroindústrias familiares, que é tão importante aqui para a nossa região. Ricardo, Jussiara, muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação estarmos aqui na Rádio Independente, e obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco do trabalho e divulgando também que é produzido aqui na nossa região, porque eu acho que é importante conhecer para a gente poder também consumir e valorizar. Com certeza. Obrigada, Eliane, um abraço. E a gente acabou de conversar então com a coordenadora da APL das Agroindústrias Familiares, a Eliane Koutinski, que possui hoje a APL 46 empreendimentos associados.